Bom, pessoal, agora eu convido a Lígia Zottini, que vai trazer reflexões sobre importantes tecnologias sintéticas e tecnologias humanas, cenários de futuros. Ela é pesquisadora, empresária e escritora, é uma pensadora de futuros, fundadora do Voicers e co-idealizadora do Female Movement, é TEDx Speaker, autora do livro Futuro, entre parênteses, S, Futuros. Possui uma carreira de mais de 15 anos na indústria de tecnologia, 20 anos na área de educação, sendo mestre em Global Talent Management pela PUC de São Paulo. Com vocês, Lígia Zottini. Muito boa tarde a todos, todas. Chegando aqui nesse dia 3 de um evento tão lindo e tão potente, com o desafio de poder trazer alguns cenários futuros, onde não só a máquina esteja em desenvolvimento, mas o humano também. Eu sou uma pesquisadora de cenários futuros, muitos acham que o futuro é sobre a tecnologia, e eu gosto muito no meu trabalho de dizer que ele é também pela tecnologia, mas principalmente pelo protagonismo de cada um de vocês. Então, o que eu vou fazer aqui nesses próximos 30 minutos é trazer uma noção de não uma coisa versus a outra, a máquina versus o humano, o duro versus o flexível, o que está no passado versus o que está no futuro, mas uma grande construção de integralidade e de E, porque tem toda uma potência de novos humanos chegando, e eu acredito que muitos de vocês já estão dentro dessa característica e dessa observação de pesquisa. E no final dessa fala, eu adoraria que esses novos humanos, que muitos de vocês vão se auto-identificar, pudessem vir falar comigo, ou pudessem me chamar nas mídias sociais, porque eu quero muito saber o que vocês estão fazendo nessa área aqui, de cooperativismo de crédito financeiro, e de algo que começou há tanto tempo e que se mantém tão atualizado e atualizável. Bom, toda vez que a gente fala de cenários futuros, eu estou falando de áreas importantes como novas tecnologias, novos humanos, que na dança entre um e o outro gera novos ecossistemas, que gera novas economias, e que a gente começa a precisar fazer mapas de integração. Porque senão, com a velocidade do que as coisas estão se colocando, a sensação é que a gente tem que tocar fogo da onde a gente saiu, ou pegar algo muito veloz para poder ir para o próximo passo. E na verdade, a gente precisa de mapas para entender qual que é o equilíbrio, tanto tecnológico quanto humano. Eu, como pessoa, preciso, minha organização, minha empresa, o organismo ou os organismos dos quais eu esteja inserido, tá bom? E assim a gente consegue projetar futuros desejáveis. A minha melhor versão com o próximo passo. Isso são temas de futuros e mapas de futuros que a gente acaba desenvolvendo junto toda vez que vocês precisam de alguma orientação para isso. A minha provocação aqui a gente fala muito do mundo do futuro, e a gente fala, de repente, pouco desse futuro do mundo, né? E essa dança entre um e o outro parece só um trocadilho, mas ela não é. Eu gosto que vocês entendam que a gente divide o mesmo espaço, mas não o mesmo tempo. Tem pessoas na vida de vocês que estão parados lá naquela década de 90, de repente, onde as caixinhas eram organizadas, onde tinha hierarquia, onde o mundo era lento, e por algum motivo, logo na vez da pessoa, tudo mudou. E de alguma forma, aquela pessoa ainda tenta manter aquele nível de controle e aquela velocidade das coisas. Assim como eu acho que na sua organização, no seu ecossistema, também tem aqueles que vivem lá no futuro já, em 2050, em 2060, que quer colocar tudo muito rápido no presente. E ademais das boas ideias, falta maturidade de time, falta maturidade de organização. Então, toda vez que a gente vai falar de inovação, eu preciso falar de como isso se aplica na economia. E o termo em inglês, ele é uma dança entre hard economy, que eles entendem que é a economia tradicional, e soft economy, que é todas essas novas economias. Essa dança é muito bem projetada na indústria de vocês, porque ademais de vocês terem raízes centenárias, vocês estão sempre em organismos humanos, e esse organismo humano acaba trazendo essa necessidade da novidade e do fazer diferente, que talvez a forma tradicional de crédito instalada no país, nos países, não tem tanta flexibilidade para olhar como vocês têm.
Então, eu estou falando não só de hard como duro e soft como leve, mas eu estou falando de hard como solidez. O que é que não ficou velho, que é sólido e precisa trazer para o momento presente? E o que é que eu preciso flexibilizar para que a inovação chegue? Essa é uma mentalidade muito importante. E nem sempre as pessoas têm, seja porque estão sendo pressionadas para trazer a próxima tecnologia, seja porque estão segurando o progresso dessa tecnologia que poderia estar trazendo mais flexibilidade. Então, o nosso futuro pode sim ter como resposta a soft economy. Ele vai ter, porque é dali que vai vir as novas práticas, as inspirações, mas não é sobre uma coisa versus a outra. E também não é um caminho reto. A gente não pega uma estrada e fala assim, agora eu vou pular para a soft economy. Sabe por quê? Toda vez que eu vou para os extremos, eu tenho essas características. E eu gosto de trazer na nossa vida, porque fica mais fácil de vocês entenderem como é que depois isso é multiplicado dentro de organizações. Quando você está com hard, né, com tradicional, com burocrático, com dureza e excesso, e aí eu vou usar os adjetivos mais pejorativos da característica, provavelmente você vai ter um hiperconsumismo ou um hiperacúmulo, você vai ter um alto custo de vida, você vai ter conhecimento fragmentado, porque você provavelmente esconde ou escondem de você essa facilidade de acesso ao conhecimento, porque conhecimento já foi poder. Hoje ele está à véspera de virar commodity. E você provavelmente tem um paradigma muito grande de relacionamento em comando e controle. De novo, paradigmas da década de 90, que foi, e precisou que fosse assim naquele momento, porque estava tudo muito fragmentado. Quando você tem esse soft, essa inovação, esse para frente, essa flexibilidade ou essa leveza, esse sutil em excesso, você provavelmente vai ter esse abandono das coisas materiais, você vai ter um afastamento das relações, porque você fica muito descolado daquilo que as pessoas estão precisando e estão predispostas a te entregar na relação. E você vai ter um deslocamento temporal, seja porque você está muito tecnológico, seja porque você está muito no autoconhecimento, seja porque você está muito no desenvolvimento humano e você não consegue trazer outros junto com você. Então o ponto é, hard não precisa e não pode ser duro e difícil, embora sejam adjetivos de tradução para essa palavra inglesa. Vamos sempre lembrar de hard como solidez, e ela é importante em termos de velocidade do que vai acontecer nas próximas 2 décadas. E características desse hard é método, modelo, referência, segurança, coisa que não envelhece, e a gente já testou bastante, e a gente vai precisar bastante desse tipo de coisa, principalmente em indústrias como a de vocês, altamente regulada, que tem uma série de coisas que a gente precisa respeitar para que tenha uma boa troca, principalmente da mais-valia financeira. A gente precisa ter hard quando eu estou orientado para o mundo físico, material, tátil, sólido. Empresas que trabalham com transporte de gente, de comida, que trabalham com alimentação, que trabalham com vestuário, nunca vai ser 100% soft. Uma empresa de software, talvez, mas uma empresa que transporta, alimenta, protege, cuida de gente ou de seres vivos, vai sempre precisar ter uma bela migração e uma bela integração entre a solidez e o que está vindo. E geralmente, quando você fala de grandes organismos como vocês, não dá para ser 100% soft. Uma startup com 10 pessoas dá. Organismos complexos são híbridos, tá bom? E aí, soft não como leve e sutil, porque negócios robustos não são o tempo todo leve e sutil. E nem sempre as pessoas são o tempo todo leves e sutis, mas tem uma robustez, uma solidez dançando com esse leve e sutil. Quando eu vou trazer a solidez e quando eu vou trazer essa flexibilidade, que eu acho que é o melhor adjetivo para a gente falar de soft. E aí, quando eu tenho soft aplicado, tem a ver com aquele momento do time, da sua vida, que você está mais intuitivo, mais intuitiva, está buscando soluções disruptivas. Como é que eu faço uma célula de treinamento, uma célula de desenvolvimento, um time que vai testar, e tudo bem se não der certo, tudo bem se o investimento do dinheiro não der no resultado que a gente estava esperando, porque as inovações são feitas de tentativa e erro, e que se é para errar, erra rápido, né? Esse é o mantra dos últimos 10 anos. Para que, a hora que eu testar e funcionar, eu poder aplicar com solidez em organismos que são grandes como vocês. Mentalidade flexível. A gente não veio treinado de fábrica das nossas escolas a ter flexibilidade. Estão pedindo isso da gente agora, nos últimos 10 anos, quando a gente se tornou móvel nas janelinhas nos nossos bolsos. E aí, quando eu falo de soft,
ele é bem orientado para o mundo tecnológico e digital, como eu antecipei. Se você é um organismo, uma parte da organização que pode trabalhar com muita tecnologia e muito digital, talvez você possa ser 100% nova economia. Mas em todas as indústrias que eu ando, é menos de 20% delas que a gente consegue ter 100% desses paradigmas de flexibilidade. A maioria é essa dança. Eles buscam mapas, tem muitas metodologias, e a gente vai dando o nível de tecno-equilibrium, ou seja, o equilíbrio tecnológico que vocês precisam para o próximo passo, o equilíbrio sintético tecnológico que vocês precisam para o próximo passo, mas principalmente qual que é o equilíbrio dessa tecnologia, dessa humanidade que vocês também precisam. Os projetos de tecnologia geralmente falham em implementações, não por conta da tecnologia somente, mas pela resistência em se passar esse próximo passo do novo. Por exemplo, essa coisa de óculos de realidade virtual. As pessoas me perguntam, Lígia, vai ser óculos? Não importa se vai ser óculos, se vai ser um pin, se vai ser um bottom, se vai ser um bastão, vai ter uma camada digital nos próximos 20 anos ao alcance da nossa mão, facilitando o conhecimento quase como commodity. E eu vou mostrar alguns vídeos para vocês. O ponto é, vai ser fácil a adoção? Do ponto de vista tecnológico, vai. Pôr um óculos na cara, a maioria dos humanos faz com muita facilidade. Fazer todo mundo andar com óculos na cara, todos os dias, mesmo que não precise, eu acho que vai ser o mais difícil dessa adoção, se a tecnologia de imersão for pelo caminho dos óculos. Porque mudar comportamento humano, você consegue com maior facilidade quando você resolve um problema. Não quando você está abrindo uma nova forma de economia, como essa economia imersiva. Então, para mim, o maior desafio não vai ser a adoção da tecnologia pela tecnologia, porque vai ser muito fácil usar a realidade imersiva. Para mim, o maior desafio vai ser a gente fazer toda a humanidade usar óculos de alguma forma todos os dias, sendo que não precisa. Então, existem desperdícios e excessos de consumismo na sociedade. A gente está vendo uma série de discussões sobre economia regenerativa, como é que eu uso finanças regenerativas, mas existe uma série de desperdícios e excesso compensatório em nós mesmos. E o primeiro não se resolve sem a cura, né, desse segundo. Então, essa dança entre o que está dentro de mim acaba se traduzindo nas formas que eu habito esse mundo, é no consumo, e vocês trabalham com crédito, em cada área da vida de vocês. Eu queria muito trazer, nessa parte meio-fim da minha conversa com vocês, a provocação do trocadilho. Quando eu falo futuro de algo, futuro do cooperativismo, provavelmente vocês já imaginam rapidamente o protagonismo de alguma máquina nas mais diversas áreas da indústria de vocês. E quando eu falo o cooperativismo do futuro, provavelmente vocês começam a se colocar nessa equação. Então aqui, quando eu falo que o protagonismo da máquina, ele veio dos últimos 10 anos, quando só 2 tecnologias maduras vieram para a gente, que é as telas inteligentes em formato de celular e pacote de dados, e a gente se tornou móvel, a gente virou híbrido, não só porque eu posso fazer coisas do digital, eu posso fazer coisas no mundo físico, mas porque a sua atenção é híbrida. Quem tá comigo aqui nessa conversa no palco, está no mundo biológico desse palco do Concred. Se por algum motivo vocês estão no celular, a atenção de vocês não está nesse espaço, está na tela. E essa é a maior das divergências de atenção que a gente tem na atualidade. E ela só vai ser mais desafiadora daqui para frente. A hora que você ligar o óculos, assumindo que seja o óculos, eu estou repetindo isso várias vezes, porque eu não sei ainda se vai ser um óculos, tá? Quem tem certeza que a realidade imersiva do futuro é sobre óculos, não tenho essa certeza. Pode ser que não seja um óculos. A hora que vocês ligarem aqui e ao redor sumir, eu vou perder vocês mais rapidamente. E vocês vão perder as pessoas mais rapidamente. Então tem um lugar de transmissão de pensamento, de transmissão de vontade, que hoje a gente faz por essa janelinha verde chamada WhatsApp, ou seja, qual for a mensagem, ou a plataforma de mensagem que você esteja usando, que faz com que a gente consiga transmitir necessidades, desejos e uma série de trocas comerciais com a velocidade de um pensamento. A hora que eu sair do palco, eu vou saber quantos pensamentos foram enviados para mim enquanto eu estava aqui no palco. Isso parece algo dado, né?
Não tem 10 anos, gente. Eu me tornei móvel fazem 10 anos agora, né? O ano passado, em fevereiro de 2023, fez 10 anos para mim. Muita gente ganhou um primeiro celular potente entre os anos de 2015 e 16. Então, para muita gente, não tem 10 anos. E olha a quantidade de economia em transmissão de pensamento e desejo que a gente criou através dessa plataforma. Eu vou fazer um desfile bem rápido das tecnologias, e enquanto eu falo, eu queria que vocês fossem dando essa camada de potência, o que essa janela trouxe de melhoria na vida de vocês. E a hora que eu fazer esse desfile das tecnologias, tenha noção da grandiosidade do que está vindo. Porque o que está vindo em tecnologia, a grandiosidade do que está vindo em tecnologia é a grandiosidade do que está vindo em vocês também. Porque essa é a dança. Então, quando o Zuckerberg, há quase 2 anos, falou, olha, eu não chamo mais Facebook, eu chamo Meta. E o futuro da minha empresa tem a ver com conectividade humana. E no futuro, vocês acham que vão trabalhar com bonequinhos assim? Vocês não vão, não. Isso daqui é só 20% do tempo. Vai servir para vocês treinarem coisas que vocês não conseguem naquele mundo físico. Então, áreas como medicina, mecânica de carro, qualquer coisa, professores de história, que precisam simular ambientes onde hoje a gente faz com vídeo ou com livros, você vai conseguir fazer com muita potência nesse tipo de imersão de realidade. E são realidades sintéticas. Eu perco a realidade e entro numa outra. 20% do tempo vai ser feito dessa forma. Eu vou ter sensação de voo, eu vou ter sensação de ser gigante, eu vou conseguir sentir o que as outras pessoas teoricamente querem que eu sinta no papel dos mais diversos personagens, sentir mesmo, porque o estímulo é de córtex pré-frontal. Você vai estar numa simulação de esqui e você vai sentir frio mesmo estando no calor da cidade, se tiver verão, por exemplo. Aqui ele mandou executivas irem para buscar uma arte gráfica na rua e automaticamente botou ela em 3D para ser visitada, voada e nadada. Mas ele fala que aquilo é 20% do tempo. 80% do tempo vai ser isso. Parecido hoje em dia. Pego meu café, entro no escritório, pode ser minha casa, pode ser qualquer escritório, não tem mais tela. Tá tudo do tamanho de um óculos. Eles ainda estão apostando no óculos, porque eles são os principais vendedores desses óculos imersivos. E eu coloco e ganho uma camada digital em cima do mundo real. É holografia em tempo real. Holografia humana ao vivo. Capturada em tempo real. Quem tem a possibilidade de ir para fora do país, tragam esses óculos. Eles estão bem potentes. E eles são bem acessíveis, tá? Algo em torno de 300 a 500 dólares. Você traz tanto esse, sem fio, sem nada, né, que é pequenininho, e traz um maior também, sem fio, sem nada, onde você consegue entender essa camada em tempo real. Eu coloco o óculos aqui, eu continuo enxergando vocês, porque as câmeras estão voltadas para o lado de fora, capturando vida real. Quando a gente vai falar de holografia, a gente vai perder coisas importantes. E eu não sei o quanto de vocês são apegados a PowerPoint, Excel, Word. O mundo nessas imersões, teoricamente, ele não vai passar por janelas em 2D. Os humanos vão ganhar a posição de pé de novo. Desde que a gente ganhou máquina de escrever nos escritórios, lá nos idos de 50, a gente sentou. A hora que a gente senta, o nosso pensamento é linear. Tem todo um estudo de pesquisadores da USP, onde fala sobre o pensamento sentado. E a gente é muito mais racional desde então, porque a gente senta. A gente usa muito mais a visão e a audição e os dedinhos, do que, de fato, as percepções de outros sentidos do seu corpo. A hora que eu falar, olha, meu escritório está aqui, eu vou apresentar algo para vocês, e eu vou usar em 3D, eu não preciso de PowerPoint. Eu vou evitar uma série de e-mails, porque a gente vai fazer humanidade holográfica em tempo real. Essa é a Microsoft também apostando nesse futuro. Escritórios infinitos. Então, enquanto eu estou aqui, esses óculos são muito horrorosos, porque eles ainda parecem óculos de mergulho. Se vocês forem para os Estados Unidos também, procurem o Meta Ray-Ban, que vocês já vão poder ver óculos de sol da Ray-Ban com a IA da Meta dentro dela. E você vai poder escutar tudo que você escuta via seu celular direto dentro do cérebro de vocês, e ele vai ficar menorzinho. Mas o ponto é, essa camada digital, e o escritório vai ser em qualquer lugar. Que é essa tecnologia aqui. Não custa nem 300 dólares. E vale muito a pena, porque ele consegue não só trazer essa imersão sonora por uma vibração intracraniana capturada pelo seu osso da mandíbula,
E aí o seu ouvido está liberado, mas você escuta como se estivesse de fone. Como ele também consegue capturar vídeos e fotos do ângulo do seu olhar, do seu ponto de vista no mundo. E aí joga diretamente para o Instagram, enfim, para as plataformas que a Meta tem dentro da empresa. Isso é só o começo, quem lembra, né? O celular tijolão é sobre isso. Ainda não é bom, ainda é ruim. E já é bem bacana de você ver quais são as usabilidades dessa tecnologia sintética na tecnologia humana do meu corpo. Meu corpo vai ficar mais de pé, o meu corpo vai ter estímulos sensoriais que eu não estou acostumada, eu vou ganhar memórias sintéticas. Eu não sei de vocês, ou quantos dos jovens ao redor de vocês, ou vocês jogam jogos de videogame. E boa parte dos jogos de videogame, eles são de luta, né? De tiro, de matar o amiguinho. Enquanto o amiguinho é desse tamanhozinho assim, ó, 10 centímetros, ok. Eu estou destituído daquela história. Até me emociono, mas estou destituído, desidentificado. Primeira vez, como pesquisadora, eu tenho que pesquisar tudo, né? Que eu peguei uma guerra, e eu dei uma espadada, gráfico bom, e uma cabeça caiu no meu pé em tempo real, porque eu dei uma espadada na cabeça do amigo, meu coração disparou. Eu tenho uma memória sintética de ter tirado a cabeça de alguém. Não gostaria de ter ela, porque ela é horrível. É sobre essas mudanças de comportamento humano que eu gostaria que vocês tivessem nessa provocação dessas tecnologias. Porque elas estão vindo. E a gente está indo para lá com o pensamento sentado da janelinha 2D. Tem muito trabalho da parte humana para a gente refazer, para habitar essas tecnologias potentes com uma humanidade mais bem preparada para usar tudo isso. Bom, essas são as que estão entre nós. Essa daqui é uma que eu gosto muito. Eu fui por muitos anos profissional da IBM. Estava lá no headquarter da IBM em Nova York. E eu vi o Watson nascer, eu vi os meus amigos treinarem ele a falar, eu vi o próprio computador quântico, não sei o quanto de vocês já tinham ouvido falar de um computador quântico. Não tem mais binarismo, ou seja, não é 0 e 1. Ele é probabilístico, ele vai fazer uma computação, isso é uma geladeira criogênica, essa coisa branca que vocês estão vendo. O computador ou a computação desce a menos 272 graus Celsius, quase zero absoluto, faz a computação probabilística, testa tudo o que pode ser entre 0 e 1 e te dá as respostas com uma velocidade estrondosa. O Google treinou em 2019 um cálculo matemático que levaria 10 mil anos em computadores que a gente conhece aqui atualmente. Ele fez esse mesmo cálculo em 90 segundos. Não é a nossa televisão, o Netflix, que vai ficar mais rápido, mas são dados robustos da raça humana que a gente nem sabe o que vai vir a partir do momento que eu conseguir computacioná-los. Seja saúde, seja todas as doenças, seja a solução para os problemas climáticos. Tem tecnologia polêmica também, que é o tal do chip cerebral. E tudo isso, no meio da pandemia, teve atualização. E o ano passado, e comecinho desse ano, liberaram os testes em humanos. Quem já ouviu falar do chip cerebral, só para eu ter uma noção? É um chip do tamanho, de uma finura de um fio de cabelo, e ele tem a capacidade, a princípio, de devolver movimentos para quem teve algum acidente neurológico. Tá? Então, fala por pensamento. Mas eu entrevistei o pessoal do Nicoleles, que estava fazendo testes com a Neuralink na Califórnia. Eles treinaram um ratinho durante 30 dias brasileiro para fazer movimentos, botaram o pulso cognitivo na nuvem, jogaram no ratinho californiano, que começou a fazer os mesmos movimentos imediatamente. Então, é uma tecnologia que tem potência de transmissão de saberes, inclusive. Não vai estar liberado para a raça humana fazer transmissão de saberes dessa forma, mas é a potencialidade dessa tecnologia. Para todos aqueles que, assim como eu, quer preservar o cérebro até saber o que de fato essa tecnologia é e para que ou quem ela serve, o Facebook também, né, a Meta comprou uma startup que faz a mesma coisa, porque o objetivo é tentar capturar pulsos de pensamentos. Já que a gente transmite pensamento pelo WhatsApp, quando não tiver mais os dedinhos digitando a mensagem, vai acontecer o quê? A gente vai ficar falando para a nossa IA que nem um bando de gente que conversa sozinha? Não, provavelmente a gente vai querer que seja interceptado o pensamento. E eles estão trabalhando em tecnologia dessa natureza. O chip serve para isso, a pulseira serve para isso. Cada pensamento em vocês gera micromovimentos. E esses micromovimentos são capturados pelo pulso de vocês. Por isso que tem uma pulseira. E aí, ao invés de eu falar
Manda uma mensagem para o meu marido. Eu penso, gera micromovimento, a pulseira captura no meu pulso, a mensagem vai para o meu marido. E de todas, junto com o computador quântico, porque eu acho que vai ser uma revolução mesmo no saber humano, eu gosto mesmo é dessa, que é o tal do Hyperloop, que é a velocidade do som, não mais no céu, mas na Terra. Quem é da época do Concorde sabe que o avião já levou pessoas civis, né, os civis, à velocidade do som em avião. O Hyperloop são cápsulas, muito mais parecido com cápsulas de metrô, que leva e transporta pessoas com alta velocidade, que bate até o 1.240 km por hora, que é a barreira do som, e faz coisas como São Paulo, eu sou de São Paulo, BH, não em 1h20, mas em 15 minutos. Então não importa se vocês moram em BH e eu moro em São Paulo. O que importa é, consegue chegar lá em 40 minutos? Então tem toda uma beleza de transportar humanos nessa velocidade, só que é muito mais difícil porque é construção no mundo físico, né? Leva muito mais tempo construir esses trilhos do que a gente de fato gostaria, ou que eu gostaria. Mas eu aposto muito que a hora que eu conseguir me mover pelo planeta, as Américas, sei lá, em 3 horas, a gente vai trocar muito humanidade. A gente vai ser impactado por sabores, por alimentação, por novos relacionamentos, por novos trabalhos, por se apaixonar por alguém do outro lado do mundo, por alguém que está doente, poder chegar com muita rapidez dos lugares de emergência para os lugares onde pode resolver o problema da saúde. É uma revolução. Para mim, de todas, essa é uma das maiores. Tudo isso para ir fechando a minha fala e dizer, olha, mais importante do que o futuro do mundo, das profissões, das relações, é se preparar para esse mundo do futuro, onde o humano é protagonista. Porque todas essas tecnologias que eu falei para vocês, ninguém inventou profissão para elas, através delas, com elas. Quem inventou o WhatsApp foi um ucraniano, meu pai é ucraniano. E ele inventou porque ele estava nos Estados Unidos e o pai na Ucrânia, e na Ucrânia não tinha uma boa infraestrutura de internet. E ele queria que chegasse mais rápido as mensagens e as fotos que ele mandava. Tanto que, se vocês perceberem até hoje, tem uma tecnologia de compressão e descompressão no WhatsApp que, quando tudo parou, o WhatsApp ainda funciona, né? Quando o WhatsApp para é porque mais nada está funcionando. Por conta disso. Mas ele nunca imaginou a quantidade de negócios que são feitas hoje. Comunidade de educação, comunidade de troca, gente que vende, gente que compra, gente que educa, gente que se aproxima do filho, da filha, dos parentes, das pessoas que amam, pelo WhatsApp que ele criou para resolver o problema que ele queria estar perto do pai dele. Quanta coisa a gente não vai criar em cima disso ainda. Porque eu de fato acredito que tudo que a gente aprimora, aprimora a gente de volta. E essa é a dança. A gente nunca teve tanto desenvolvimento humano acelerado como na última década. E não é coincidência o fato de ter sido quando as janelinhas entraram nos nossos bolsos. Nós estamos nos tornando novos humanos. Eu acabei de ser entrevistada no podcast de vocês, o Luiz me perguntou, Lígia, os nossos filhos. Eu brinco que a frase americana é they are coming, we are becoming. Eles estão vindo já de fábrica mais conectados, mais acelerados, mais demandantes de uma educação emocional robusta. E a gente está se tornando isso também. Mais conectados, mais acelerados, mas também mais demandantes de uma educação emocional, uma educação de saúde mental, patamares de diversidade. A gente nunca teve tantos assuntos ao mesmo tempo à mesa precisando de solução. E esses assuntos têm problemas, raízes de problemas seculares, alguns milenares. Essa dança de janelas coloca aquilo que é a sua verdade para encontrar a verdade do outro que é parecida com a sua. E essa potência cooperativista humana, vocês sabem melhor do que eu que potência é essa, faz com que essas micro e macro revoluções estejam acontecendo pelas janelas dos nossos bolsos. Então, eu queria fechar com vocês, para deixar muito claro que, ademais das tecnologias que eu chamo de sintética, porque elas não têm vida, o sonho delas é ter a tecnologia de vocês. O sonho de uma inteligência artificial é ter cérebro de cada um de vocês, que come um pouquinho, descansa um pouquinho, toma água e faz sinapses neurais elegantérrimas. Sinapses neurais é o sonho de uma inteligência artificial. Porque alguns acreditam que é a base da consciência. E para aqueles que têm medo da inteligência artificial ter consciência ou ganhar consciência, ela não vai. Eu tenho um podcast chamado Futuros, é só procurar nas minhas mídias sociais, no portal lá do Voicers,
que eu entrevistei o Cláudio Pinhaes, que é o chefe de inteligência artificial da IBM, que é um amigo meu de muitos anos. E eu perguntei para ele isso que vocês... Quando veio o GPT, eu falei, cara, agora vai, né? Ele falou assim, não vai não. Consciência não é mistura de repertório. Enquanto a máquina de IA generativa vai repetir e vai misturar repertório do passado, os humanos vão ser liberados para trazer misturas e repertórios do futuro. Se o humano não criar mais nada a partir de hoje, daqui a alguns meses, o GPT vai começar a entregar soluções velhas, porque ele não cria. Ele só mistura repertório mais rapidamente. Então, de todas as tecnologias humanas, a consciência é o que diferiu a gente dos animais e vai seguir diferindo das máquinas. E essa é a nossa aposta para esses novos humanos. Eles vão buscar novas formas de trazer essa consciência, de trazer o saudável. Quantos hoje procuram uma série de desenvolvimento pessoal, propósito, missão, valor, terapias, saúde mental, saúde emocional, saúde energética, reconexão com coisas que a gente não falava 10 anos atrás. Está acelerado também o desenvolvimento humano. A gente está preocupado com as equidades, com as diversidades, com os problemas, com o meio ambiente, com a natureza. Tem trabalho para a parte da humanidade gigantescamente. E tudo aquilo que faz a gente perder ou dificulta a gente manter a consciência vai ser questionado. Eu não sei se vocês sabem, mas a geração Z, que são jovens, né, que hoje estão entrando no mercado de trabalho, é a geração que menos consome álcool, historicamente, da idade dos 18 aos 26. Você sabe também que o número de consumo de água gaseificada à base de açúcar diminuiu em patamares tão grandes que boa parte das marcas compraram fontes de água e vendem água também. Vocês devem ter percebido isso nos mercados. A preocupação com a alimentação, algumas práticas de vegetarianismo, isso tudo indica que a gente está querendo buscar melhores formas mais saudáveis de habitar esse corpo que a máquina copia tanto. O sonho do robô é dançar como você, que dança bem, porque eu não danço bem. E o que a máquina faz lá, o robozinho faz, não é dançar e você sabe disso. Não vai dançar nunca. Então, eu passo muito tempo como pesquisadora entrevistando essas pessoas que a gente chama de novos humanos. Que provavelmente são vocês, em alguma parte dessa história. Se nesses últimos 10 anos vocês buscaram formas mais leves de viver, interna e externamente, novas formas de habitar, de locomover, de consumir. Se vocês estão ressignificando e vocês trabalham com dinheiro, vocês devem ver pessoas chegando com demandas diferentes de 10 anos atrás. Se não é muito ou pouco, é sobre o necessário para o meu negócio, para a minha vida. Revendo como gerar dinheiro com propósitos mais claros, mais conectados à minha verdade pessoal. Porque tem uma potência quando o coração está cheio fazendo algo. Equilíbrio entre transparência e responsabilidade dos dados, mas de todos os dados entregues nas trocas de relação. Relações que saem do comando e controle e vão para a necessidade de afinidade, né? Elas saem da necessidade e vão para a afinidade. E eu gosto de deixar para vocês essa provocação. Conheça-te a ti mesmo, senão o algoritmo vai. E a hora que a máquina te conhecer melhor do que você mesmo, fake news, para quem não sabe, essa manipulação de inverdades, vai ser brincadeira de criança. Porque, de novo, vai estar nesse óculos, vai estar nessa realidade imersiva. A hora que você vê uma holografia em tempo real da Lígia, falando com voz de Lígia, você vai acreditar que é Lígia. Pode não ser Lígia. Como eu aprendo sobre mim, sobre os gatilhos emocionais que podem me desenvolver nessa dança tecnológica? Se você entra na sua mídia social e hoje você sente raiva, ódio, inveja e quer apagar tudo no momento seguinte, pega todos esses temas. Se não tem uma terapia, busca um bom terapeuta, um psicólogo, psicóloga e vai tratar esses temas de vulnerabilidade, porque é por aí que entra as potências de fake news, desinformação e qualquer que seja a forma que o algoritmo pode manipular a gente. Pode ser para comprar o próximo sapato que você não precisa. É importante a gente saber quando o algoritmo está incentivando a gente a fazer algo que eu não faria naquele momento se eu não tivesse entrado na janela. E aí, tudo isso desemboca em novas formas de consumo e trocas financeiras, que a gente chama de novas economias.
A área econômica pode ser dividida de muitas formas, mas eu gosto de agrupá-las em 4. Infraestrutura, dinheiro, conhecimento e relações. Porque tem uma correlação, que é a quantidade de dinheiro que você precisa ganhar é proporcional à quantidade ou tamanho da infraestrutura que você tem ou quer ter. Se eu quero dar mais vida ou dar mais tempo para o meu dinheiro comigo, eu vou revisitar a infraestrutura. Por isso, novas formas de se locomover, de habitar. Muita gente mudou para o interior em busca de natureza, mas em busca de revisitar os custos de infraestrutura também na pandemia. É proporcional. Assim como é proporcional, o nível de confiança nas relações ou qualidade das relações é proporcional ao nível de conhecimento e autoconhecimento que vocês têm. A gente sabe muito bem, quando uma pessoa começa a trabalhar esses gatilhos de vulnerabilidade, esses gatilhos que são mais doloridos, e todos nós viemos de educações onde a gente tem gatilhos até hoje, porque a primeira infância, dos 0 aos 7 anos, molda todas as formas mais subconscientes, seja de consumo, de relação. Quando algo importante está para acontecer, a gente acha que a gente toma decisões racionais. Mas provavelmente você toma baseado nos inputs dessa primeira infância, e tem muita neurociência desvendando isso hoje em dia. Tanto que eu crio a minha filha hoje, para quem tem criança pequena e não conhece essa linha, busquem, que é sobre a educação neurocompatível. Muda o padrão de absolutamente tudo, de como você lida com educação, como você lida com as questões de apego, com as questões de limites. Tudo isso acontece com a minha filha. Mas é menos sobre comando e controle, e muito mais sobre dar bordas consistentes, amorosas, mas sem medo. Porque se eu tenho medo, desde a primeira infância, eu levo esse medo do comando e controle para as minhas relações adultas. Tem estudos que dizem que quando a liderança te chama, algumas vezes dá frio na barriga, como o pai e a mãe chamavam a gente. A relação tem muito dessa primeira infância, a relação de poder. Então, a gente trabalhando esse conhecimento, essas vulnerabilidades, melhora muito as relações, para todos os lados. Essas são as novas economias. A digital e de plataforma, a gente fez bastante exercício da pandemia para cá. A criativa também. A economia do acesso e da experiência, pouco. É mais do que só 30 dias gratuito no meu stream, no meu aplicativo. Vem aqui, experimente o meu alimento, e se você gostar, a gente faz uma assinatura mensal do café. Mais do que isso. É dar acesso ao que você tem de melhor agora. E eu não sei qual é o acesso que vocês podem dar no trabalho de vocês, nas agências, na estrutura que vocês estão proporcionando hoje. Mas as pessoas precisam experimentar as pessoas que trabalham na organização de vocês. Porque essa é provavelmente o diferencial competitivo de marcas que trabalham com coisas que existem competição no mercado. Economia colaborativa, a gente colabora pouco ainda. Compartilhar e circular, a gente ainda compra muito coisa nova, de novo e de novo e de novo. A gente não precisaria mais nenhum jeans para todos os humanos que estão na Terra, porque eles não se dissolvem. A gente precisaria fazer só eles rodarem entre a gente. E ainda assim a gente produz jeans novo e a gente vai lá e compra mais um jeans. Economia do cuidado e da confiança. Vocês estão na parte da economia da confiança e do cuidado, de certa forma. Mas tudo isso... antes de estar nas economias, estão em vocês. Para ter economia digital, você precisa ser digital, você precisa ser criativo, você precisa ser acessível. Quando alguém entra em contato nas minhas mídias sociais, se você tirou foto, me marca lá, vem falar comigo. Sou eu mesma que respondo. Não tem gente que me ajuda, não tem time. Eu gosto de manipular e de controlar e de trabalhar e de dar acesso, todos os adjetivos para todos os lados nas minhas próprias mídias sociais, porque é uma forma da gente trocar. Toda vez que alguém me marca, toda vez que alguém pede alguma coisa e eu respondo, eu tenho dados de quem está do outro lado consumindo as pesquisas que eu estou fazendo. É uma forma que eu encontrei de dar acesso, de ter algum nível de experiência no micro comigo. Colaborativos, compartilhadores, cuidadosos de confiança. Não dá para participar de uma economia se você não tem a natureza dela em você. E aí, fechando, as novas empresas, os cenários que a gente puxa
provavelmente vão chegar para vocês, daqui 20 anos, 2 naturezas, entre outras subnaturezas, tá? Ou elas vão ser de plataforma, mais de 90% delas vai ser altamente automatizável, e tá tudo bem, é modelo de negócio. Vai ter muito pouca gente dentro dela trabalhando. Para aquelas que vão continuar precisando da troca humana, vocês vão se transformar em empresas cada vez mais de ecossistemas. E quem trabalha em cooperação tem muito mais facilidade para entender ecossistemas do que quem trabalha em competição. Alto nível de humanização e alto nível de colaboração. Aqui estão alguns índices de que não dá mais para trabalhar só em feudos, em silos, em competição. Vocês sabiam que tem um fenômeno chamado quiet quitting, que é a tendência mundial de os jovens, principalmente os jovens da geração Z, eles vão e fazem o mínimo do trabalho. A tradução é a demissão silenciosa. Se alguém me demitir, tudo bem, mas eu não vou dar a vida. Tem muita coisa que a gente pode aprofundar, não tem tempo para eu trazer essa tendência inteira na sua profundidade. Tem a Unilever, por exemplo, usando uma vaga, diretora de RH, duas funcionárias, porque as duas tinham tido neném. Então, no primeiro ano, depois da licença, uma ficava segunda e terça, quarta-feira elas passavam o bastão e a outra terminava quinta e sexta. Uma área, um poder, um time, um budget, 2 líderes. Eu adorei. Depois elas voltaram para a forma normal. Tem também o Quiet Ambition. Muitos com 35, 40 e 45, principalmente dados americanos, porque a gente ainda não tem os dados brasileiros, não querem ser diretores, vice-presidentes e presidentes. Porque o próximo passo requer um nível de vida e energia e tempo que eles não querem dar. É um problema. E esse é o trabalho que eu venho fazendo. Se vocês querem saber por onde estão saindo as pesquisas e tudo aquilo que eu venho estudando, pesquisando sobre esses novos humanos, a gente tem um podcast, é só procurar Novos Humanos com esse S, né? O futuro tem muitos futuros, a gente divide o mesmo espaço, não ao mesmo tempo. Os humanos saudáveis são muitos os humanos, e eu quero poder entrevistar e conversar com todos, para saber o que vocês estão fazendo, de novo, de criativo, com as tecnologias e com a humanidade que está chegando para vocês nos próximos 20 anos. Eu gosto muito dessa frase que é do povo originário, Hopi, né, nativo norte-americano, que ele fala assim: nós somos aqueles por quem estávamos esperando. Daqui 20 anos, somos nós mesmos. Se tudo der certo, a gente tem idade para estar aqui tomando as decisões com essas tecnologias potentes e com essa humanidade que está vindo potente também em desenvolvimento. E eu vou gostar demais de continuar podendo contar os cenários que eu venho capturando a partir da troca com vocês. Muito obrigada. E quem quiser saber mais e continuar conversando comigo, esse é o meu WhatsApp pessoal. Muito obrigada. Lígia, muito obrigada pela sua participação no 15º Concred.